Oi, pessoal, tô de volta. Para dar continuidade. Hoje eu vou falar de um fato interessante. Como as pessoas gostam de se expor nas redes sociais para criticar os outros. Essa semana eu estava vendo aqui a televisão e vi um cara, um cidadão, né, criticando. A pessoa não deveria fazer isso. A pessoa pensa que, na maioria das vezes, vai se exibir, ele vai se exibir contra ele mesmo, porque ninguém tem o direito de chamar o outro de ladrão. O cara fazendo vídeo, fazendo o maior escândalo, uma pessoa que não sabe usar palavras, uma pessoa indeterminável, que eu considero assim. Eu sou uma pessoa bobo, na maioria das vezes não sei das coisas, mas sei, porque eu observo as pessoas, eu observo as palavras das pessoas, para que eu não possa cometer erro, para ninguém me criticar. Eu não quero criticar os outros, então eu vou fazer uma coisa numa performance de não criticar ninguém para não ser criticado. Porque eu acho que nem um cidadão deveria chamar o outro de ladrão. A pessoa fica desculhambando, porque fulano roubou. Ninguém tem esse direito, não. O político é o político. E nós, na maioria das vezes, vamos falar coisa que não tem nem noção do que fala. E depois pode se prejudicar e prejudicar até alguém da família. Porque não é todo político que aceita ser chamado, eu vou citar a palavra de ladrão. Isso é uma palavra triste, uma palavra que não deve ser é, obstruída por ninguém. Até porque a gente tem que respeitar um ao outro. Se a gente quer ser respeitado, tem que ser respeitado. A pessoa, a pessoa tem que ter noção das palavras que fala, palavras de incentivo, não palavras imorais. Eu acredito que se eu fosse um político, eu deveria saber expressar as palavras ideais para não ferir ninguém, porque ninguém deve, deveria ferir o outro. Eu tomei um exemplo de falar isso, eu vou lembrar de uma pessoa que já se foi. Quem vê esse vídeo vai lembrar, eu vou dizer o nome, porque não é nada demais. Eu me inspiro muito em uma pessoa que Deus já chamou. Dr. Gonzaga sabia fazer política. Ele criticava as pessoas de um modo que ninguém percebia. Na maioria das vezes, as pessoas aplaudiam, não entendia, mas ele sabia fazer a crítica. Eu me inspiro muito nele, as palavras que eu sempre procuro, e eu tenho uma inspiração por ele. Que Deus tem ele em bom lugar. Desde que eu me tornei a conhecer a política, conhecer não, que um eleitor não conhece política. Ele mal, na maioria das vezes, observa, é feito eu. Até a data de hoje, eu posso dizer isso e eu tenho certeza que eu não vou errar. Porque eu acho que, feito do Dr. Gonzaga, não vai ter mais ninguém igual a ele. Porque o homem fazia uma política numa linha tão certa que ele não errava de maneira alguma. Era uma pessoa, na maioria das vezes a pessoa diz, não, porque morreu, aí fica dizendo que era boa pessoa. Mas eu ainda cheguei a votar nele umas 2 vezes e nunca me arrependo de não ter votado nele. Porque as pessoas, quando sabem dialogar, essa pessoa ela tem que ser lembrada para sempre. Porque na maioria das vezes, quando as pessoas se vão, que todos nós se vamos daqui, esquece. Mas a gente não deveria esquecer. Porque
é um caminho de nós todos. Então, a gente tem que elogiar quem merece ser elogiado. Quem não merece, a gente não vai elogiar. Eu digo assim porque pode alguém da família dele ver ou alguém que conheça e falar que eu não estou falando de mal, estou falando de bem, que ali era um político de linha. A maioria hoje só pensa no seu bem-estar, não daqueles tristes que saem de casa para eleger uma maioria deles que não merece o voto. A gente vota, mas na maioria das vezes não merece. Porque eu conheço político que todas as eleições tem voto aqui do nosso território aqui. Já tem 5 mandatos, outros com 4 mandatos. Nunca trouxeram um carro d'água para dar alguém aqui. Mas em todas as eleições, essas pessoas têm voto aqui. Mas ninguém olha para ninguém. Só olha, o político, ele sempre só olha para aquele que tem dinheiro. Aqueles que não têm dinheiro, eles só olham quando é época de eleição. Se eu falei alguma palavra errada, que me perdoe. Que todos tenham uma boa tarde.